Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo de número 14, que nos diz assim a palavra do Senhor Jesus. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro que não deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsasse o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Versículo de número 28. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu: essa espécie só sai com oração e jejum. Amados, seremos bem breves aqui, amém? Mas fiquem ligados e atentos ao que o Espírito de Deus quer trazer ao nosso coração nesta noite. O texto nos conta, meus amados, que Jesus, versículos anteriores, Jesus estava com seus 3 discípulos no Monte da Transfiguração, aonde houve aquela gloriosa manifestação do poder de Deus através de Jesus, e ali se encontrava apenas Jesus com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e eles estavam ali naquele lugar, mas os outros demais discípulos haviam ficado cá embaixo, longe, não estava naquele mesmo lugar. E agora, então, a Bíblia nos conta que quando Jesus, ele retorna, ele volta a ter com os demais discípulos, ele e os 3 que estavam com ele lá no monte, agora eles voltam para encontrar com os demais discípulos. Porém, amados, a Bíblia nos conta que quando Jesus chega ali e ele vê uma grande multidão cercando ali os demais discípulos, e no meio daquela multidão estava acontecendo uma discussão. Os escribas, os mestres da lei, eles estavam discutindo com os discípulos de Jesus. E estava ali acontecendo uma discussão, a Bíblia não descreve qual era o teor da discussão, mas podemos aqui conjecturar que provavelmente eles estavam ali debatendo acerca até mesmo do ministério de Jesus, visto que Jesus sempre ele era confrontado por esses mestres da lei, sempre esses mesmos homens, esses mesmos religiosos, eles sempre vinham para se opor aos ensinamentos de Jesus. Provavelmente eles talvez tivessem naquele momento também trazendo ali questionamentos para os discípulos. Também podemos imaginar, meus amados, que naquele momento eles talvez estivessem ali até mesmo tentando de alguma maneira constranger os discípulos de Jesus na missão que eles estavam ali exercendo. O fato é, meus amados, a Bíblia não descreve qual era o teor da discussão, mas a Bíblia deixa muito claro que estava acontecendo uma discussão no meio ali daquela multidão entre os escribas e os discípulos de Jesus. Jesus, então, ele chega e quando ele chega ali no local, ele já começa a avistar, ele observa toda aquela confusão, todo aquele alvoroço. Provavelmente os discípulos já estavam ali desconcertados, eles já estavam talvez, quem sabe, até com seus ânimos alterados, porque uma discussão leva a isso, uma discussão ela leva realmente um desequilíbrio emocional. E talvez Jesus ele observa todo este cenário e ele vê, obviamente, os seus discípulos nessa condição. E ele então pergunta: o que estão discutindo? Qual é o teor? Por que
essa discussão toda. E antes que os discípulos respondessem, no meio da multidão, então, aparece um homem. E esse homem grita, esse homem, então, ele se manifesta e ele agora dirige a Jesus. E ele começa a dizer: mestre, eu trouxe o meu filho que está possuído por um espírito imundo. Ele está terrivelmente endemoniado. O meu filho, ele é levado por situações terríveis, aonde as trevas tomam posse da vida dele. Ele começa a descrever, meus amados, a condição do seu filho. E naquele momento ele vai descrevendo toda a situação terrível em que aquele filho se encontrava, e ele ainda acrescenta: e eu trouxe o meu filho para ser liberto, para que este espírito fosse expulso, e os seus discípulos não puderam expulsá-lo. Amados, antes de seguirmos aqui no texto, eu quero trazer algo da parte do Espírito de Deus para mim e para você. Há algo, meus amados, muito importante, especial e oportuno que o Espírito de Deus quer falar conosco nesta noite. Muitas vezes, meus amados, a exemplo destes discípulos, desta situação aqui descrita no texto, muitas vezes nós nos vemos, meus amados, ou nós somos levados, ou somos inseridos em situações, meus queridos, também de discussões em que nos desfoca, em que nos paralisa, em que muitas vezes, amados, nós somos totalmente desprovidos da necessidade de estarmos cheios da presença do Senhor, não conseguimos exercer naquele momento a nossa autoridade espiritual, porque nós muitas vezes nos envolvemos em situações ou permitimos que situações muitas vezes nos venham até a nós por falta, meus amados, de uma postura. Eu vou ser bem clara nesta minha colocação. Naquele momento, meus queridos, provavelmente aqueles escribas, eles vieram e viram ali que Jesus não estava junto com aqueles discípulos. Eles encontraram ali, talvez, uma oportunidade de confrontar aqueles discípulos, visto que o mestre não estava ali. Mas aqueles discípulos, meus queridos, eles já conheciam muito bem, eles já sabiam muito bem as artimanhas que este grupo de religiosos sempre agia contra o mestre, contra Jesus. Então, eles, por várias vezes, eles já tiveram presente em situações onde Jesus foi muitas vezes confrontado com essa classe de religiosos. Então, meus amados, aqueles discípulos, naquele momento da discussão, eles poderiam simplesmente ter ignorado aqueles homens, ou até mesmo, meus amados, continuar no seu foco, onde eles estavam focados, e não dando crédito às afrontas daqueles escribas. O que Deus quer nos mostrar, meus amados, a exemplo deste texto? Muitas vezes nós somos impulsionados a revidar a uma discussão, a uma crítica, porque nós queremos, meus amados, debater. A nossa natureza é uma natureza voltada em querer debater, em querer se justificar, em querer mostrar, em querer, meus amados, falar, quando na verdade nós não podemos falar, ou não é necessário falar. A discussão, meus amados, muitas vezes, ela nos tira o armamento, ela nos rouba a unção do Senhor. Note bem, você vai ver isso logo no final. E ali naquele momento, meus amados, aqueles homens, eles estavam encurralados. E nesses dias de hoje, trazendo para a nossa realidade, não é diferente. Quantos estão também encurralados? Quantos estão também envolvidos em discussões alheias? Quantos estão, meus amados irmãos, envolvendo em questões que não lhe diz respeito? Meus amados, quantos crentes estão no meio de questões que não é o seu lugar, que você não foi convidado, que não é o lugar
em que Deus quer que você esteja. Quantas pessoas estão hoje retalhadas porque um dia entrou em situações que não era para você estar, ou mesmo que você foi levado sem ter conhecimento, você foi levado talvez até mesmo na sua ignorância, na sua displicência, na sua atenção, mas naquele momento onde você poderia se calar, você talvez não conseguiu manter o silêncio e você deixou se envolver no meio daquela situação embaraçosa. Amados, nenhum de nós estamos livres de viver situações embaraçosas. É sobre essa questão que o Espírito de Deus quer falar ao nosso coração. Por isso, Jesus, certa vez, ele disse que nós devemos ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Porque, meus amados, sempre nós vamos encontrar no meio do caminho situações aonde seremos encurralados, ou mesmo nós vamos sendo levados pelo nosso ímpeto, pelo nosso coração, pelo desejo da nossa carne. Porque, como eu disse, a nossa natureza, meus amados, ela é inclinada a isso, a debater, a provar, a nos reafirmarmos. Queremos sempre afirmarmos, queremos sempre mostrar a nossa opinião e não queremos abaixar a guarda, não queremos de maneira nenhuma deixar de trazer, de expor o nosso ponto de vista. Isso faz parte do nosso ego, isso amassageia o nosso ego, mas muitas vezes, amados, quando nos encontramos nessa situação, nós verdadeiramente, nós ficamos desprovidos, nós nos enfraquecemos espiritualmente, porque aonde a carne, meus amados, atuando, aonde a nossa natureza carnal, ela atua, aonde a nossa natureza carnal, ela sobrepõe ao Espírito Santo de Deus. Não tem como, meus amados, o Espírito Santo de Deus encontrar espaço. Não tem como o Espírito de Deus agir naquele momento, porque a carne, ela tem que ser mortificada. A nossa carne, ela tem que morrer para que o Espírito de Deus, aleluia, ele venha sobressair, para que o Espírito Santo de Deus venha encontrar a primazia, para que o Espírito venha falar, venha agir e venha mover por nós. Muitas vezes, meus amados, o nosso silêncio, ele fala muito mais do que as nossas palavras. O nosso silêncio tem poder de quebrar grilhões. O nosso silêncio, meus amados, ele tem poder de enfraquecer as trevas que vem rugindo com a multidão para nos oprimir, para buscar nos levar em questões que não nos diz respeito, para nos levar em contendas. Os discípulos estavam neste cenário de contenda, de discussão, e aqueles homens, meus amados, de uma certa forma, eles estavam ali sendo envergonhados, porque este é o propósito de Satanás. É isso que o inimigo de nossas almas busca constantemente, nos envergonhar. E nós precisamos estar atentos, meus queridos, precisamos ter essa percepção quando, na verdade, estamos sendo bombardeados ou sendo levados no meio da multidão, em meio a questões, em discussões que muitas vezes nós seremos envergonhados. Ainda, meus queridos, que estejamos cheios da razão, ainda que estejamos respaldados com a verdade, mas eu volto a dizer para você, muitas vezes, meus queridos, mesmo respaldados com a verdade, nós precisamos nos calar, porque há um momento em que a verdade sairá. Há momentos em que o próprio Espírito de Deus, ele vai criar atmosfera, ele vai criar o ambiente, ele vai criar toda a situação para que a verdade que habita em nós, por meio de Cristo Jesus, nós então manifestaremos, mas na direção do Espírito, direcionados por ele. Aleluias. E esse é o ponto central desta breve reflexão, aonde o
Espírito de Deus quer nos alertar, aonde Deus quer nos mostrar, meus amados, qual lugar que nós precisamos estar. E a igreja hoje, meus amados, ela perdeu o seu controle, ela perdeu o seu domínio próprio, porque ela está sendo sempre levada em tantas questões, em tantos debates, em tantas coisas, meus amados, que não edifica, que não traz nenhum acréscimo à sua vida espiritual. E eu volto a dizer, e tudo isso, meus amados, tem roubado a nossa unção. O Espírito de Deus, ele tem ficado inerte nas nossas vidas, porque eu vou deixar bem claro isso. Quando a carne toma lugar, meus amados, o Espírito Santo, ele não tem como agir. Aleluias. E daquele momento, quando aquele pai manifesta, quando Jesus pergunta que discussão era aquela, e eu quero antes aqui aproveitar este gancho dessa pergunta de Jesus. Quantas vezes, amados, nós envolvemos em situações que lá no íntimo da nossa alma, bem lá no íntimo, no oculto do nosso coração, o Espírito Santo de Deus nos faz exatamente esta pergunta: que discussão é essa? Por que dessa discussão? Quantas vezes, amados, o Espírito de Deus, ele toca com a sua campainha, ele toca dentro de nós com esta pergunta: para que você está envolvido nisso? Para que você entrou nisso? Para que você está discutindo? Para que você está gastando todo o seu esforço, todos os seus argumentos nessa situação? Amados, a Bíblia diz, queridos, não jogueis pérolas aos porcos. E muitas vezes nós estamos jogando pérolas aos porcos. E eu volto a dizer isso. E nós precisamos ficar atentos. Essa nossa natureza, meus queridos, ela quer brigar. A nossa natureza, ela é briguenta. A nossa natureza é querer, é se afirmar no meio da multidão. A nossa natureza é aquela de não querer levar desaforo para casa. Essa nossa natureza, meus amados, é não dar uma face, receber uma face e oferecer outra. Não! É querer revidar mais e mais. A nossa natureza não aceita querer sair por baixo. Mas a Bíblia diz claramente, meus amados, que para sermos exaltados, nós precisamos ser humilhados. Mas muitas vezes, eu vou dizer isso para você, muitas vezes nós somos humilhados porque nós mesmos trazemos isso, porque entramos aonde não podemos, entramos em questões, nos envolvemos em situações que não precisamos estar. E por isso somos humilhados como aqueles discípulos foram. Eles não precisavam ter sido humilhados daquela maneira. Quando Jesus faz aquela pergunta, o que estavam discutindo, e aquele pai se manifesta no meio da multidão. Irmãos, imagina, tenta aqui, vamos tentar visualizar, vamos tentar entrar dentro deste cenário. Imagine só como ficou o semblante daqueles discípulos, quando Jesus faz aquela pergunta. E aquele pai, logo no meio da multidão, daquela inumerosa multidão que estava ali, e aquele pai, obviamente, ele imposta a sua voz, ele fala firmemente, porque ele já estava tão indignado, já fazia tempos, horas que ele estava ali com seu filho naquela condição terrível, e ele já se encontrava ali há tempos para que aqueles discípulos pudessem expulsar aqueles demônios, e até então nada, porque eles estavam focados, era na discussão. E aquele pai, meus amados, ele não se esquivou, ele fala tudo com muita propriedade, ele declara, ele mostra toda a situação, ele expõe toda a situação do seu filho, e ele aponta o dedo, e os seus discípulos não puderam expulsar. Irmãos, quantas vezes você recebe uma apontação de dedo porque você está no lugar que você não deveria estar? Quando você recebe a apontação de dedo porque você está no lugar que tem que estar, quando você recebe uma apontação de dedo porque você está onde Deus te colocou, aonde você precisa estar, Deus vai te exaltar naquele lugar. Deus vai ser glorificado através da sua vida. Deus vai calar a boca daqueles que te apontam o dedo. Mas quando você se envolve em questões aonde Deus não te colocou, meus queridos, o dedo lhe apontava. E aquele pai, ele apontou logo o dedo. Imagino eu que logo que ele declara tudo, ele leva logo o dedo em direção àqueles discípulos. Os seus discípulos não puderam expulsar. Amados, é sobre isso que o
o Espírito de Deus quer trazer ao nosso coração. Quantos hoje estão enfraquecidos espiritualmente, porque foi se envolvendo e se envolvendo e se envolvendo e se envolvendo, ao ponto que já não tem mais força para sair do meio de tantas discussões, tantas polêmicas, e passou a viver uma vida tão descrente. Pessoas que um dia tinham uma fé tão agigantada no Senhor, mas hoje já não é mais como antes. Essa pessoa já passou uma pessoa tão fria espiritualmente, uma pessoa que ontem estava tão firme, tão convicta das suas convicções em Cristo, mas deixou ser levado a tantas polêmicas, a tantos assuntos, a tantas questões, que a sua fé foi minando, minando e minando, e hoje está uma pessoa tão distante, tão fria espiritualmente. E o Espírito de Deus, ele nos traz essa advertência, ele nos mostra, meus amados, a exemplo destes discípulos, que nós precisamos estar vigilantes. Como eu disse no início desta reflexão, uma mensagem oportuna. Por que ela é oportuna? Porque nós estamos vivendo dias, meus amados, aonde os conhecimentos, eles estão cada dia mais sendo aflorados. Todos os dias surgem questões para serem abordadas. Todos os dias acontece, meus amados, pontos de vista em que as pessoas, elas começam a debater, inclusive neste canal, um canal que eu digo, nessa ferramenta que é a rede social. Amados, quantos estão vivendo nisso? Quantas pessoas, meus amados, quantas igrejas, quantos servos do Senhor estão no meio de tantas coisas, tantas politicagens, tantas demandas, e é um lugar que Deus não nos colocou, e muitas vezes a igreja está sendo envergonhada porque ela está ocupando um lugar que não é para ela estar, e nós, amados, começamos às vezes a ter que questionar com Deus. Deus, por que disso? Deus, por que eu estou vivendo essa e aquela situação? Deus, o Senhor é meu Deus, por que o Senhor me permitiu isso e aquilo? Meus amados, mas o Senhor não permitiu, foi você que foi com os teus pés. Somos nós, meus amados, que procuramos. A Bíblia diz que andarmos na luz como Ele na luz está. Amados, quando andamos na luz, nós temos a direção do Espírito Santo. Quando nós buscamos a luz do Espírito de Deus, nós sabemos, meus amados, peneirar, nós sabemos discernir o que provém e o que não provém do Espírito de Deus. E encerrando, depois de tudo isso, de toda essa situação, o texto nos conta, meus queridos, que Jesus expulsou aquele espírito imundo. E olha bem, no texto aqui, nos versículos que eu não li, e depois você pode ler antes de dormir, leia todo o texto. A Bíblia conta, meus amados, que quando Jesus vai expulsar aquele espírito, olha para você ver, fiquem ligados. Quando Jesus chama aquele pai com o filho para expulsar aqueles espíritos imundos, a Bíblia diz, meus queridos, que aquele rapaz que estava ali possuído, ele ficou como se estivesse morto. Naquele momento, o diabo queria envergonhar até Jesus. O diabo queria até mesmo envergonhar Jesus naquela situação. E Jesus então manifesta ali com grande poder, e aquele espírito sai daquele rapaz, e aquele pai fica maravilhado com o que Jesus fez. Amados, o nosso inimigo, ele é astuto, e ele está sempre buscando ocasião para nos envergonhar, para nos tirar da onde temos que estar, para nos tirar do lugar aonde Jesus nos colocou. Ele está sempre buscando ocasião, meus amados, para nos desfocar, para nos tirar do eixo, para nos fazer, meus amados, a entrar em questões alheias. Fica bem ligado nessa palavra. E agora, meus amados, depois que Jesus manifestou ali o milagre, curou, libertou aquele rapaz, agora já em casa, agora está ali reservado, já não tem mais a multidão, já não tem mais a plateia, já não tem mais todo o cenário da discussão, da confusão. Agora estavam todos dentro de casa, sozinhos, só Jesus e os seus discípulos, sozinhos dentro de casa. E quando chega dentro de casa, os discípulos perguntam para o mestre: por que nós não conseguimos expulsar este espírito imundo? Não é isso que muitas vezes nós perguntamos para o Senhor, meus amados? Nós queremos sempre questionar a Deus, aonde nós falhamos, nós somos peritos nisso, em questionar a Deus por que falhou nisso ou naquilo, por que nisso ou naquilo o Senhor não me guardou, por que nisso
pense naquilo, mas nós não conseguimos, amados, buscar no nosso entendimento que nós mesmos é que causamos toda aquela situação. E Jesus ali, posso imaginar, meus amados, cheio de graça, de amor, misericórdia, aleluias. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor. Deus nos adverte nesta noite, com esta palavra, a misericórdia dele se renova a cada manhã, mas nós, meus amados, precisamos nos posicionar como igreja do Senhor. E Jesus, então, ele declara para aqueles discípulos, cheio de graça e bondade, e amor e misericórdia. E ele então diz para aqueles discípulos, esta casta de demônios, ela não sai a não ser com jejum e oração. O que Jesus queria nessa simples frase declarar ali para aqueles discípulos? Este espírito maligno, ele só sai quando você está na posição, quando você está na oração. Irmãos, quando nós estamos em conexão com o céu, quando nós estamos interligados com Jesus, quando nós estamos verdadeiramente andando na luz de Cristo, aleluias. As trevas, elas caem por terra. Elas não têm poder na vida daqueles que estão andando na luz de Cristo. Aqueles discípulos, eles perderam a oportunidade de ver aquele rapaz sendo liberto através da vida deles por meio do Senhor, mas eles estavam mais focados na contenda do que na situação daquele rapaz. E não é diferente hoje, meus amados. Muitos hoje estão mais focados em estar no meio de contendas, de discórdia, de polêmicas, do que com o reino dos céus. Que você possa receber esta palavra no seu coração e que, se porventura o inimigo tem buscado te lançar sempre para esse tipo de situação, ore ao Senhor, jejue, clame ao Senhor e diga: Senhor, a minha natureza, a minha carne quer debater, quer lutar, mas me ajuda, Senhor, a ser controlado pelo teu Santo Espírito. E o Senhor vai controlar a sua vida e você vai conseguir sair daquela situação, não envergonhado, mas de cabeça erguida, ainda que para os demais você saiu envergonhado, mas na sua alma, no seu espírito, você tem certeza que você saiu com a sua cabeça erguida. Amém? Que Deus te abençoe nesta reflexão e que possamos meditar, meus amados, nesta palavra e que você venha guardar isso no seu coração. E esteja atento, esteja muito atento, porque o diabo, ele sempre vai buscar situações para nos levar a nos colocar em questões que não nos diz respeito. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor ministrou, Pai, no nosso coração. Meu Deus, que o Senhor venha completar, Pai, a tua palavra no coração de cada um de nós. E nos ajuda, Senhor, a sermos vigilantes. Nos ajuda, Senhor, a nos posicionarmos, ó Deus, aonde o Senhor nos colocar. Meu Deus, não nos deixa, Senhor, nos envolver, nos embaraçar, Pai, com os negócios dessa terra, mas que possamos, ó Deus, estar cada vez mais alicerçados, aprisionados totalmente, ó Deus, enxertados no Senhor, e livra-nos, ó Deus, pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém.